o Deus de Israel tinha uma esposa, a quarta camada do iceberg do Estranha História do Soranin, que no caso do Estranha História, mas Soranin que patrocinou. Agora, Ponto do... agora a gente chega nas passagens esquisitas, né? A gente chega. A gente. Ele fez um iceberg certinho, né? Tipo, ah, não, sim, faz sentido. Nossa, isso é curioso. Nossa, isso aí é muito curioso. Isso aqui não faz nenhum sentido. Você está cheirando crack. Não sei nem se você cheira crack, mas tudo bem. Essa lore é pica, já dei o aviso, beleza, vambora. Quarto ponto Você cheira crack, na verdade, né? Dá pra ver que eu sou muito descolado e sem muito drogas, né? do iceberg. O Deus de Israel tem uma esposa. Dá pra ver sem ver as outras partes? Ele vai construindo em cima do que ele falou nas outras. Se fuma crack, entendi. Ele vai construindo em cima do que ele falou nas outras, provavelmente. Mas dá pra ver, né? Só lembrar que ele vai ficar, tipo, 8 minutos cozinhando e aí vai ter a explicação e a gente... Oh! Porque teria cachimbo de metal pra cheirar. Ah, irmão, como é que eu... Tá ligado? Como é que eu vou saber? Cheirar é cocaína, obrigado, é verdade. Verdade. Cheirar é cocaína. Beleza. Eu vos Deixa o furry policial ficar sabendo. Ok, obrigado. tenho abençoado por Yahvé de Samaria. Esse é rápido. Que bom jeito de começar o vídeo com a monetização vai adorar. Já passou 8 segundos, tem problema. É assim que funciona o YouTube por nenhum motivo. Se você não falar nenhuma merda em 8 segundos, sua monetização tá tranquila. Tá? Porque Às vezes. eu não vou entrar em tantos detalhes, porque a gente já falou lá sobre Asherá brevemente, porque tem no panteão ugarítico, você tem o deus El e a deusa Asherá, ou Atirat, né? No ugarítico, que é chamado de Não era 30? Só se aumentaram, mas acho que não. Asherá. A cheirar, sim. Ele concorda comigo, tá ligado? É de cheirar, não é de fumar não, pô. No hebraico. O que acontece é que a figura de El, que é o Deus Supremo, o Tem a deusa de fumar? Não. A fumar, no caso? Não, tem a deusa Asherá, porra. Deus criador da humanidade, o Deus que é visto como um sábio e sem idade, ele é o pai dos anos, né? É o Deus mais velho de todos. Essa figura, essa forma de pensar sobre o sagrado, categorizar um aspecto do sagrado que é El, é assimilada, né, no culto javista. O culto de Yahvé assimila esse vocabulário sobre El, essa forma de pensar sobre o Deus Supremo, que vem do repertório mais amplo ali da região do Levante. Então, a figura de Yahvé... Ou seja, cheira em pó, não fumem erva. Não. E a figura de El passa a ser entendido por algumas pessoas naquele contexto. Aí, de novo, a discussão aqui, mas El e Javé são o mesmo Deus? Depende para quem você pergunta na antiguidade. Na antiguidade, ok, tá. Eu ia falar até mesmo hoje em dia, mas não, na antiguidade especificamente. Mas tem pessoas na antiguidade que começam a identificar esses deuses. El nada mais é do que Javé. Javé é El. É tu na Cam, sim, sou eu. Inclusive o nome Elias significa Javé é meu El. Né? Elias. Tá bom. Literalmente. Eliarro, né? O meu El, meu Deus, é Javé. Então você tem essa associação. El Shaddai, por exemplo, né? Os patriarcas, segundo o texto de Êxodo, diz lá Deus se revela, Yahvé se revela para Moisés, falando que os espanhóis devem adorar esse Deus El. É verdade. O seu nome divino, mesmo, seu nome próprio é Yahvé, mas que os patriarcas, Abraão... Daniel é mensageiro de Deus, não era um negócio desses? Daniel, é o Deus. Ok, tá. Não, é porque eu pensei do... Tá, ok, beleza. Isaac Jacó. Eu tive uma epifania aleatória agora. O conheceram como El Shaddai. El Shaddai é o Deus da montanha, o El da montanha, a montanha onde Deus se... É a história do quê, velho? Estranha. Reúne. Isso é traduzido, às vezes, como Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, mas é uma tradução equivocada que vem de um erro de tradução da Septuaginta, que no texto grego, os autores dessa tradução traduziram El Shaddai como Pantocrator, Todo-Poderoso. Mas hoje, né, o resgate histórico-linguístico dessa palavra Shaddai, proposto, né, que tem a aceitação do consenso acadêmico, né, tem a maior parte dos especialistas nessas línguas e nesses temas, concorda que Shaddai vem de Shadu, que é um termo, se eu não me engano, acádio, Shadow, originalmente para montanha. Então El Shaddai seria o deus da... Se Daniel é mensageiro, Danael é o quê? Eu não sei, é uma boa pergunta. O que avisa? Não sei. Meu Deus! Posso... Obrigado, funcionou. Tem outras hipóteses também, como deus das estepes,
a partir de Séré, Mensageiro. mas a quantidade de pessoas que apoia essa hipótese é menor. A quantidade de pessoas que apoia o Pantocrátor, o Todo-Poderoso, é praticamente nula. Mas então você tem essa ideia de que o que as pessoas chamavam de El, o Deus que as pessoas chamavam de El, é Javé. Só que ele estava sendo cultuado, às vezes, de forma imprópria e tal. Você vai estabelecer o culto de Javé adequado a partir de agora. Mas era mais ou menos, é o mesmo Deus. Algumas pessoas pensam assim. Já imagina onde é que ele tá indo, onde é que ele tá cozinhando pra isso. Então ele vai falar que tem uma menção de uma esposa de Javé em algum lugar aleatório, ou na própria Bíblia, porque isso aqui é o... Eu acho que meu remédio não tá funcionando muito bem hoje. Esse aqui é o iceberg da Bíblia, especificamente, então, né? Outros não. Por exemplo, Filo de Biblos, que é um autor fenício do primeiro século, ele também que Bíblia é muito vago, né? Ele diz que, acho que do primeiro século, depois de Cristo. Achei era a esposa de El, mas El virou... Quase falei Yohavá. Virou Yohavá, sim. Ok, tá. Por isso que esse é mais curto, entendi, porque é muito mais fácil de entender de onde vem essa lógica. Vamos lá. O Filo de Biblos, ele diz que El, que ele chama de Elos, é Cronos. Tá. O deus grego, o pai de Zeus, né? Porque Zeus é identificado como Baal. Mas aí é outra história. Só um pouquinho vaga? Não, sim, muito vaga essa. Eu não sei nem que passagem é essa. Para também, não precisa... Pra ser esposa de El. Enfim, explica aí. Aprofundar isso. Sim, o deus do deus é um Quincy. Olha que você entra umas 40 problemáticas aí por causa da estética dos Quincy, mas tudo bem. Que muito agora. E sim, são Quincy. Mas então, assim, tem essa associação de Yahvé e El, e se El é casado com Asherá, Atirat, então Javé talvez esteja também casado com Asherá, Atirat, afinal são o mesmo Deus. Pera. E se El é casado com Asherá, ok, tá. Atirat, então Javé talvez esteja também casado com Asherá. Ok, então El é Deus e Javé ao mesmo tempo, portanto El é casado com Asherá. Nossa senhora! Atirat, afinal são o mesmo Deus. E você encontra essa visão em alguns objetos arqueológicos antigos. Como... Ele é casado com ele mesmo? Não, ele... Javé é El. El quer dizer Deus, Deus Javé. Mas El é casado com Asherat. Então, quer dizer que Deus é casado. Por exemplo, alguns vasos que foram encontrados em Kuntilet Ajrut, né, ao sul ali de Judá. Não é nem uma passagem isso, é só tipo, da forma que está escrito as coisas, dá para interpretar isso. E Kirbet El-Kom, que está atualmente no território. Exato, El é casado com Asherat, mas El é um ponto virou Javé, exatamente. Da Deus é poligâmico. Jordânia. Então, em um texto, nesse aqui, inclusive, né, o Pitus A, diz o seguinte: eu vos tenho abençoado por Yahvé de Samaria e sua Asherá. Yahvé de Samaria. Por que Yahvé de Samaria? Porque os deuses também, nesse contexto antigo, eles são chamados pelo nome deles de acordo com o templo, muitas vezes. Então, não é que Yahvé seja El, mas que os deuses tornaram esse deus menor de um panteão num deus monoteísta e sintetizou aspectos de El nele. Saquei. Tá, beleza. Você tem o Zeus de Heliópolis, você tem várias categorias, né? O Zeus olímpico, que é o Zeus da cidade de Olímpia. Então isso refere à manifestação específica de um deus de uma certa região. No caso aqui, ele chama o Yahvé de Samaria, que ele cultua em Samaria, leva provavelmente, né, as suas oferendas em Samaria, e esse Yahvé de Samaria tem a sua Asherá. Outro vaso, né, o Pitus 3 de Kuntilet Ajrut, fala: eu te abençoei por Yahvé de Temã, é outra cidade, então uma manifestação de Yahvé de outra cidade, e sua Asherá. O Yahvé dos autores bíblicos, da maioria deles, pelo menos, é especialmente o Yahvé de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Né? Mas tinha vários outros templos javistas também, né? Templos de Yahvé fora de Jerusalém, como o templo de Arad, por exemplo. E tem outro vaso, né? Outra inscrição, na verdade, isso não é um vaso, é uma inscrição numa pedra, tem uma mão impressa nele, uma inscrição que diz: abençoado. É para identificar quem escreveu, né? Faz sentido. Abençoado seja Ouriarro, que é um nome javista, né? Ele tem o nome de Javé no nome, é um nome teofórico que carrega o nome do Deus Javé. Tá bom. Então, abençoado seja Ouriarro por Yahvé, de seus inimigos ele o salvou por sua Asherá. Então, as referências
a Asherá ao lado de Yahvé aí como espécie de casal divino. E aí vem nesse pote, né, em que tem no Pitus A, tem essa frase aqui, eu te abençoei, né, por Yahvé de Samaria e sua Asherá, tem essas duas figuras que muitas vezes... Tipo Diário de Gravity Falls. Eu não falo em nerd. Não conheço. Dodds, ele fez um vídeo sobre a Asherá. Quer que eu patrocine pra gente emendar nesse? Pode ser. Eu gostaria de ver, eu gostaria de entender a Asherá. Só que... não só a gente tem ainda outros vídeos na fila, que eu vou ver depois no de Bleach, porque eu acabei de falar Yu Havai, então, né, tô na vibe. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci. Tem ainda o último tier também, mas se quiser patrocinar, à vontade. Algumas pessoas entendem como sendo Yahvé seria esse e Asherá seria essa, né? E apontam até que isso aqui seria um pênis, indicando a É o quê? fertilidade. Ah, tá bom. Yahvé como Ele realmente foi o pênis, eu achei que eu só tava sendo engraçadão, mas não, ele realmente foi o pênis. um deus da fertilidade relacionada à chuva, né? Então a representação de deuses com o falo, né? Bastante destacado, tem muito a ver com a fertilidade, isso é verdade. Sim. Mas nesse caso... O falo realmente tem a ver com fertilidade, tecnicamente, né? não procede. Sim, você ouviu isso direito, exato. Né? Eu vou argumentar por quê. Por que eu e, por exemplo, o William Deaver, né, vários... Pode NSFW na Twitch, aparentemente estamos aqui, né? Tá tudo bem, é NSFW histórico, tá? É NSFW histórico educativo, então pode. Não, isso aqui não sou eu que estou tirando isso da minha cabeça, né? São vários autores que eu acompanho, que sabem E sim, mó picão. infinitamente mais do que eu sobre o assunto, que propõem isso, né? Isso aqui, provavelmente, na verdade, é o deus Bes, que é um deus egípcio originalmente, que era muito... Não, pera, tá. Se é pra mostrar que ele tem um pauzão, de onde tá... De onde que... De onde? Como é que... Mas... Como é que... Tá bom. cultuado como um deus protetor do lar, um deus protetor dos partos, em toda a região do Levante, até a Síria, e é um deus muito popular mesmo. E esse deus Bes, ele é representado de forma teriomórfica, né? Ele tem uma forma animalesca, então vocês veem a cara, né, meio bestial. Isso era uma cauda? Mas é porque eu emendei junto com a benga dele aqui, achando que todos eram benga, mas não, é só uma cauda mesmo, tá bom. Com umas É um grande rabo do Neo. Não, sim, mas é porque é o mesmo desse aqui, então eu só emendei achando que seria um falo mesmo, mas não é um falo, é só a cauda dele, mas é esquisito ainda assim. orelhinhas aqui que a gente vê também nessa É figura. um Therian, sim. E um penacho na cabeça, que a gente também vê esse penacho nos dois casos. Além disso, a gente vê o deus Bes, ele usa uma roupa de sacerdote egípcio que é um... Porra, eu vou... Assunto nada a ver com nada, mas eu tenho que falar aqui. Eu te odeio, Sprite, meu grande amigo Sprite. Eu te odeio profundamente, tá? Você está me furificando. Você está me furificando. Porque ontem, anteontem, eu tava desenhando. E aí eu, tipo, e se eu desenhasse, tipo, um furry? E ficou bom. Ficou melhor do que meus desenhos de humano. Eu te odeio, Sprite. A culpa é sua. Você trouxe isso pra minha vida e pra minha família. Um leopardo. Uma pele de leopardo. A gente encontra várias figuras em papiros do Livro dos Mortos, os sacerdotes egípcios usando essa... Ele tinha uma fursuit? Não, ele só era um bicho antropomórfico mesmo. Foi Legoshi com Mamura que eu desenhei. Aí depois eu, tipo, se eu pegar a base do rosto com Mamura e desenhar outra coisa. Desenhei outra coisa, eu, tipo, caraca, tá bom. Cool. Essa roupa de leopardo. E aqui a figura tá toda pintadinha. Será que isso é uma referência ao leopardo? Aí já não é tão direto, né? Mas pode ser as pintas do leopardo. E pouco a pouco a gente espalha a palavra dos furries também, aparentemente. Quanto ao tal pênis, né? Bom, isso aqui provavelmente, na verdade, muito provavelmente, eu vou dizer assim, com certeza, tá? Eu tô bem confiante nessa interpretação. Isso é o rabo da roupa. Que bom! Roupa de leopardo, né? Não é o rabo que bom. do Bes, não, tá? É o rabo da roupa. Porque ele tem essa roupa de leopardo e aí pende dessa roupa. Vai que ele tá cagando, olha a posição que ele tá aqui até. Vai que é uma merdinha saindo. O rabo, a cauda. Eu esqueci de avisar que isso aqui é uma piada, né? Pra galera que... Esse é o 4º tier da porra do iceberg. Oi, boa tarde, tava na dúvida do que mandar mais, já que você gostou do canal vai esse, um dia eu consigo acompanhar a live toda a faculdade, mais trabalho e com acento grave e triste. Obrigado, porta-espada! O que eu tava falando? Tava falando sobre Deus cagando, né? Não, mas já é a 4ª camada do iceberg. Já estão acostumados ao fato de que isso aqui é uma piada. Eu tô só brincando. Não quero insultar a sua religião. É isso.
O cara avisou nos últimos minutos. Sim, eu esqueci, pô. do leopardo. A estátua azul realmente parece um pauzão. Ou um pauzão uma merda saindo dele. E ela fica aqui para trás. Canonicamente, deuses cagam, não vai ter tanto testamento. Ué. Se você tá vendo de frente, numa figura em 2D, você pode interpretar que isso está na frente, que isso é um pênis. Inclusive, a gente vê Eu posso interpretar também que é só uma cauda, né? Tá tudo bem. imagens de beias com o pênis também bastante destacado. Não é o caso dessas aqui, né? Essa aqui a gente tem realmente a cauda do leopardo, mas de qualquer forma, para mim, assim, tá bem definido, assim. Prefiro a cauda? Caro YouTube, se você quiser encher meu saco, isso é uma cauda, tá? Não é um pênis. Que essas representações não são representações de Yahvé e Asherá, são uma representação masculina e uma feminina de Bes, que era representado de forma masculina e feminina. O que poderia ser argumentado é que utilizaram a iconografia de Bes para representar Yahvé e Asherá. Aí pode ser, mas assim, eu não vejo por que partir para essa interpretação em vez de ser simplesmente Bes e Asherá. Agora, a gente pode ter representações de Asherá nesse Pitos, só que eu não peguei a imagem, infelizmente. Mas, bom, essa pode ser uma representação de Asherá. A vaca amamentando, aqui tem um bezerrinho que ficou cortado, Ok. porque Asherá é representado como uma vaca, muitas vezes como várias deusas, né? A Ator, Kudshu mesmo, a sagrada, são representados como a vaca sagrada, Ninsum. O que é isso? Teoricamente é um vídeo se o deus Israel tinha uma esposa, e aí ele fez uma teoria que é bem interessante, mas a gente tá há muito tempo falando sobre pênis. Né, da história de Gilgamesh. Então a ideia da vaca sagrada é muito comum, pode ser uma representação de Asherá essa vaca. Pode ser também uma representação de Asherá um caco de Kuntilit Ajrud que traz uma árvore com uns ibex, né, aqueles animais com um chifre, né, bem longo. Porque os estátuas antigos têm um pau enorme e as gregas são as mais normais. Não é nem que são normais, elas são muito pequenininhos, né? Tipo grego tinha uns pauzinhos, né? Aparentemente. Com umas argolinhas, né, ao longo do chifre, que também é uma representação comum da deusa mãe, né, da deusa nutriz, da deusa da nutrição. Pode ser uma representação de Asherá. Agora, isso aqui ser Yahvé e Asherá, eu não compro essa ideia de forma alguma. Mas beleza. Próximo, então, rapidinho, né? Porque Asherá, como eu disse, depois a gente pode discutir isso com muito mais profundidade aqui, né? No curso. Então vai ter uma aula específica Vai ter uma aula de Asherá, tá bom. sobre Asherá, né? Não está liberada ainda, por enquanto é liberada só a primeira aula sobre politeísmo, né? El e o politeísmo. A gente vai liberar uma por semana, vai Panorama histórico para entender o Antigo Testamento. Legal! ter a discussão sobre Asherá específica, né? Vai ter uma sobre Baal também, específica. E aí vai Moloch, Marduk, Tammuz. Meu Deus! Já veio o monoteísmo. Ok. Pô, interessante. Bom vídeo. Bom vídeo. Esse realmente foi mais curtinho porque era tranquilo de entender. É só depois a gente ver um vídeo sobre Asherá pra sacar o que está acontecendo, né? Ter mais contexto sobre essa passagem inteira. Não foi uma passagem, foi uma teoria, por assim dizer. Mas, yeah. Bom vídeo.